Paz do Senhor, povo amigo de gente, eu voltei agora, eu tive que ir em outra cidade, porque naquela hora apareceu imprevisto, eu tive que sair. Mas eu vim aqui fazer o que Deus tinha me falado para fazer, e eu vou ler o texto rapidinho aqui com vocês, e depois eu entrego isso assim para vocês bem mais, de uma forma que vocês estão com desenho, que não são, que vocês entendam. Olha, quem pode, vai acompanhando o texto. E se tiver, a sua Bíblia tiver, você estiver acompanhando e não tiver a versão batendo com essa, é porque eu estou na versão atualizada, mas quer dizer a mesma coisa. Vamos lá, quem pode e tá com sua Bíblia, pega ela. Quem não tá, aponta. É sempre bom, para depois você tirar todas as suas dúvidas na palavra, né? Vamos lá, deixa eu baixar aqui um pouquinho, que de fato eu perco a concentração às vezes com... Vamos lá. Isaías 49, eu tenho muito pouco tempo, que eu vou pegar Samuel na consulta dele, que ele tá com a médica dele, a doutora Gabriela. Vamos lá. Isaías 49, a partir do verso 8. O Senhor Deus diz ao povo: quando chegar o tempo de mostrar a minha bondade, eu responderei aos seus pedidos. Quando chegar o dia de salvá-los, eu os ajudarei. Eu os protegerei e por meio de vocês farei uma aliança com os povos. Construirei de novo o país de vocês e devolverei de novo o país construirei de novo o país de vocês e devolverei a vocês a terra que agora está arrasada. Direi aos prisioneiros: saiam da prisão, e aos que vivem na escuridão direi: vocês estão livres. Como ovelhas, eles pastarão perto dos caminhos, e até mesmo nos montes pelados encontrarão pastos. Não terão fome, nem sede. Não serão castigados nem pelo sol, nem pelo vento quente do deserto. Pois eu tenho pena deles, e os guiarei, e os levarei até a fonte de água. Abrirei uma estrada na montanha, prepararei um caminho plano, por onde o meu povo passará. Eles voltarão de lugares distantes, do norte e do oeste, e de Assuã no sul. Cantem, ó céu, e alegre-se, ó terra. Montes, gritem de alegria, pois o Senhor consolou o povo. Ele teve pena dos que estavam sofrendo, mas o povo de Sião diz: o Senhor nos abandonou, Deus nos esqueceu. O Senhor responde: será que uma mãe pode esquecer o bebê? Será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso aconteça, eu nunca esquecerei de vocês. Jerusalém, o seu nome está escrito na minha mão. Eu nunca esqueço as suas muralhas. O que vocês vão nunca esqueça as suas muralhas. Os que vão reconstruí-las estão chegando depressa, enquanto estão fugindo aqueles que as destruíram e arrasaram. Olhem para todos os lados e vejam o que está acontecendo. Os seus moradores estão voltando. Eles estão chegando. Juro pela minha vida que todos eles são como joias, que vocês usarão com orgulho. Assim como a noiva se enfeita com as suas joias. O seu país foi arrasado e ficou abandonado, mas agora será pequeno demais para os que vêm morar ali. Vamos até o 20. Aqueles que deixaram vocês em ruínas serão levados para longe. Os que nasceram no cativeiro e que voltaram para morar em vocês lhe dirão um dia: este país é pequeno demais. Precisamos de um lugar maior onde morar. Amém? Vamos só até aqui. Fran, o que é que Deus quer falar com essa palavra? O que é que Deus tem, né? O que é que Deus quer nos passar com essa palavra? O que é que o Senhor quer falar conosco através desta palavra? E eu digo a vocês, né,
que o Senhor aqui ele estava tratando com esse povo no sentido do povo, esse povo estava escravizado, né? É o povo que tinha sido levado como cativo, né? Mas o Senhor, ele é aquele que esse povo estava com seu país totalmente destruído, né? Eles estavam totalmente aprisionados. É tanto que o Senhor fala assim, né? Que aqueles que foram aprisionados, direi aos prisioneiros, saiam da prisão. E os que vivem na escuridão, direi, vocês estão livres. Fran, o que é que você quer dizer com isso? Eu quero dizer, irmãos, que é assim, muitas vezes o Senhor, ele é aquele que está nos direcionando, nos alertando, falando conosco, para que nossa mente se abra e que nós tenhamos entendimento do que ele está tentando nos passar. Através de quê? Através da palavra dele, através dos profetas dele, né? Então, nós muitas vezes não conseguimos e ficamos tão presos às questões que estamos vivendo, às circunstâncias daquele momento, aquele vento contrário, né? Aquele mar revolto que estamos ali tentando atravessar, passar por ele, naquele vale, mas o Senhor, ele sempre chega com uma palavra. No dia de hoje, Deus me trouxe aqui para te dizer, ei, você não vai ficar da forma que você está. Veja bem que o texto aqui é bem claro. E eu fiz questão de ler o texto para que entendam que Deus está querendo falar sobre restituição. Deus está aqui falando, bradando através dessa palavra sobre restituição, sobre uma nova mudança, algo novo que Ele está trazendo no tempo dele, né? Ele não abandonou ninguém. O Senhor está falando aqui que tem pessoas nesse momento que se encontram achando que o Senhor te abandonou. Deus não te abandonou. Deus, pelo contrário, Ele está com tudo preparado para dar uma reviravolta na tua vida. Porém, não desista. Não deixe a ansiedade, não deixe a circunstância ou o medo aprisionar a tua alma, aprisionar a tua mente. Porque esse povo aqui estava com a mente aprisionada, eles estavam aprisionados, com mentalidade de cárcere. Muitas vezes, quando começamos a olhar o tempo inteiro para as circunstâncias que estamos vivendo, o que acontece? Nós nos ficamos aprisionados àquela situação, aqueles pensamentos, e ali vai gerando uma grande prisão. Muitas pessoas nem conseguem sair dela, pelo contrário, tiram sua própria vida. Mas o Senhor me trouxe no dia de hoje para falar, através da palavra dele, Reishou de Cantolaya Subla, que ele está nesse momento, através dessa palavra, trazendo para o teu coração uma palavra de ânimo, uma palavra de restituição. O Senhor vai restituir, o Senhor vai os que derrubaram esses muros, os que te quebraram em pedaços, eles vão fugir. E o Senhor vai trazer para perto de ti aqueles que vão reconstruir. Isso significa tempos novos, né? Experiências positivas. Deus, um novo tempo, o Senhor está no dia de hoje me usando para te falar que vai trazer a tua vida. Se tu crer, se tu tomar posse dessa palavra, tu vais viver o melhor de Deus. Sabe o que me faz lembrar essa palavra aqui? Essa palavra me faz lembrar quando o povo, né, de Israel, o Senhor tirou do Egito. O Senhor não mudou as roupas. As roupas continuavam com eles, não se desgastavam, os sapatos, mas o Senhor mudou a mentalidade. O Senhor teve que mudar a mentalidade daquele povo, do nosso povo, do povo hebreu. Por quê? Porque eles tinham mentalidade de escravos. Eles estavam sentindo falta das cebolas, quando Deus tinha para eles celeiros cheios.
Eles sentiam falta das cebolas do Egito, quando Deus tinha para eles grandes coisas, fartura em tudo. Uma terra que manava leite e mel. Uma terra totalmente que estava ali com tudo para saciá-los em todos os aspectos, né? Em tudo, para suprir todas as necessidades deles. Mas eles estavam com a mente querendo voltar. É uma mente de escravo, porque passou muito tempo pelaquele período, quem permitiu? Deus. Foi Deus que permitiu, mas Deus lembrou daquele povo. Então, acredite que o tempo de Deus na tua vida chega, e esse tempo determinado que tu tem que passar por esse processo é aprendizado. Utiliza como aprendizado. Não é fácil. Ai, Fran, tu fala porque tu tem uma vida perfeita. Eu não tenho uma vida perfeita. Eu passo por diversas adversidades. Inclusive, vocês viram que eu tava gravando. Veio alguém e o adversário, ele sempre luta contra a minha vida. Ele sempre luta contra o que Deus coloca no meu coração para que eu faça. Ele usa inúmeras pessoas. Ele tenta tirar minha saúde, ele tenta tirar minha paz. Ele perturba de todas as formas, assim como ele perturba e tenta com vocês. Eu não sou imune, não. Há uma diferença. A diferença é você se manter livre, mesmo no meio do caos. Eu sou livre. Eu em Cristo, eu posso todas as coisas, independente do que esteja acontecendo nesse exato momento comigo, independente do que eu esteja vivendo, independente do que estejam falando, independente do que estejam articulando, independente do que estejam fazendo, tramando contra mim, né? Ou contra a minha casa. Eu posso todas as coisas no Deus que me fortalece. É uma promessa do Senhor, assim como Ele prometeu aqui. E Ele fala na sua palavra, né? Olhem para todos os lados e vejam o que está acontecendo. Os seus moradores estão voltando, eles estão chegando. Juro pela minha vida que todos eles são como joias que vocês usarão com orgulho, assim como a noiva se enfeita com as suas joias. O Senhor usará pessoas como joias, enviadas por eles para te abençoar, para dar o melhor dele, porque Deus é espírito e ele utiliza-se das pessoas que tem um corpo físico aqui, nesse plano terreno, para nos abençoar. Mas tudo é liberado pelos céus. Tudo é liberado por Deus, né? Então é assim, o Senhor usará pessoas, acredita no que eu estou te dizendo. Raman Chokou, Minaya Sublia, Dekanda, Lamandaia. Tem uma pessoa que vai ver essa live que ela tá na cama, é uma mulher. E ela tá na cama há muitos dias depressiva. E Deus mandou te dizer assim: Ei, Shekou, Minaya, Sublia. Eu sou o Deus que toco na tua mente no dia de hoje. Repreenda este demônio, esta potestade do inferno que se levantou contra a tua vida. Porque outrora tu cantava, porque outrora tu pregava, porque outrora tu me louvavas, outrora tu intercedia, outrora tu estavas como um soldado valente e hoje tu estás enferma espiritualmente em cima de uma cama, mas eu sou o Deus que te saro. Derreikou na mancha de la mandaraçui de cominaia. Eu sou o Deus que te curo, rebadacandalha sui de cominai. Eu sou o Deus que te levanto, remancho de camandaia subla. E te digo mais, eu sou o Deus que te prospero nessa terra. Lamando cominaia subla. Envergonha os teus inimigos, envergonha a tua inimiga nesse momento. Tudo aquilo que foi feito contra a tua vida, o Senhor dos Exércitos manda eu te dizer, aleluia, eu sou o Deus que estou quebrando maldição na tua vida. Eu me levanto em teu favor. E Deus me fala o nome da mulher, Rita. Eu sou o Deus de Cole, Mancho de la Mandaraçui de Cominaia, que me levanto em teu favor, porque eu tenho algo contigo e prostrada tu não vais ficar. Rei de Candaraçui de Cominaia Súblia. Aleluia. Tássia Cristina, a paz do Senhor, meu amor. Deus hoje fala com o seu povo, aleluia, glória seja dada ao nome de Jesus, porque Deus necessita, Bruno,
Cabaço, a paz do Senhor, porque Deus necessita de mudar histórias, mas para Deus mudar a história, é necessário que Deus mude a mentalidade. As pessoas não conseguem compreender. Deus, ele muda primeiro a tua mentalidade, porque se Deus mudar só a tua roupa, não vai adiantar. Porque quando tu chegar no lugar onde o Senhor projetou para ti, onde está destinado para ti, o teu destino profético, tu vai enfiar os pés pelas mãos, como fala aqui. Por quê? Porque tu não estás preparado mentalmente, tu não estás preparado psicologicamente. Tem coisas que se Deus não tivesse me preparado lá atrás, eu não estaria aqui. As pedradas são grandes, as perseguições são enormes, as lutas, as afrontas. Tem pessoas que acham que por eu não entrar na live, tá fazendo live, é porque eu desisti, eu parei pelo caminho. Gente, eu tenho uma vida para viver e eu não vivo atrás de mídia. Através da minha vida, Deus tem trabalhado muito. Inclusive de lives antigas que já foi feita, que Deus me usou para falar com pessoas. Olha, inclusive a Mônica, vai pro meu Face e busca lá a maratona e vê. Deus tinha prometido para a diaconisa Mônica que ia trazer ela para a Europa, numa live que eu fiz com a pastora Tati Ferreira. E também continuou falando que ia trazer, me usava várias vezes para ela e para o filho dela. E sabe o que aconteceu? A Mônica está aqui na Europa. Chegou aqui, começou outro processo. Deus me usou para ela. No mesmo dia, a Mônica começou a trabalhar. Deus abriu porta. Quer dizer, inúmeros testemunhos. Só que tem muita coisa que eu não fico o tempo inteiro. Eu não estou à procura de mídia. Eu quero que o nome de Deus seja glorificado. E isso basta para mim. Mas tem pessoas que ficam supondo. É porque o marido dela não serve, que ela parou. Eu não parei nada, porque meu marido não serve, o problema é dele. Entendeu? Ele não se decide, o problema é dele. A vida é dele. Eu não me casei com a religião dele, não. Eu sei o que eu quero. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu preciso. Eu sei com quem eu tenho uma aliança. Então é assim, parem com coisa, parem de estar supondo. Simone Milagre de Deus amada, amiga, paz do Senhor. Parem de estar supondo, isso e aquilo, parem de estar supondo. Olha que eu sou muito, eu costumo dizer que eu sou muito sagaz e eu tenho muita vivência. Tem muita coisa que eu posto só para mim ver. Olha, e vou dizer uma. Tem tem uma roda aqui muito grande que está girando. E eu faço coisas para testar muitas vezes quem de fato tá comigo e quem não tá. E uma das coisas, você acha que eu passo o dia todinho usando funk, ou escutando funk? Eu tenho tempo para estar o dia, eu não tenho tempo muitas vezes nem para estar ensaiando um louvor que eu gostaria. Eu tenho tempo para estar ensaiando funk, às vezes eu coloco trecho de funk em algumas postagens minhas só para ver. E se de fato eu tivesse desviada? Agora faço uma pergunta. E se de fato eu tivesse desviada? Ou se eu tivesse fraca na fé? Aí todos que se afastam é sinal que comigo não estão. Porque aqueles que amam, aqueles que de fato ama quando tu tá escravizada e quando tu tá livre. Porque aqui a palavra de Deus diz que a mãe pode se esquecer do filho, mas ele não se esquece. Então, se tu é, de fato, um agente do reino dos céus aqui na terra, um embaixador do reino do céu, um embaixador, embaixatriz, chama lá como tu queira, uma embaixadora do reino dos céus, tu tem que pregar o amor, tu tem que levantar. Porque se somos um corpo, quando um órgão tá a funcionar mal, o que é que a gente vai fazer? A gente vai se unir, né? Pra gente o quê? Pra colocar todos os outros órgãos funcionando, inclusive tratar aquele. Não é assim? Se eu tô com um problema em uma parte do meu corpo, em um órgão meu, eu vou tratar dele, mas também vou tratar, vou o quê? Vou trabalhar todo o corpo para que funcione, né, na perfeição, para que não venha atingir mais aquele outro. Então é assim, se tu diz que tu ama, se tu diz que tu cuida,
E em vez de tu cuidar, em vez de tu amar, tu despreza, tu não passa pelo crivo de Deus para julgar alguém. É o teu crivo que vale. Sabe o que isso significa? Isso significa que não são péssimos alunos, porque Paulo fala que sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. E Paulo é um dos apóstolos que mais mostrou amor pelos gentios, né? Não eram judeus, eram gentios. Mas Paulo foi dos que lutou bravamente para implantar a igreja e para que aquelas vidas tivessem ali salvação. Então, irmãos, vamos aprender com Cristo. Outra, a Bíblia diz que pode a mãe esquecer do seu bebê, como eu li no texto, mas o Senhor não esquece. Então, muitas vezes eu faço algumas coisas proposital. De propósito. Pode escrever. Para mim ver quem de fato está comigo. Porque quem bebe água comigo é quem me ajudou a cavar o poço. Porque cada vez que você vai subir em um patamar e você vai crescendo, e quando eu falo, eu estou falando em aquisitivo, eu estou falando em tudo. Você tem que, de fato, observar e ter a certeza de quem está do seu lado. Por isso que é bom a gente se preparar, nos preparar e deixar Deus mudar a nossa mentalidade. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Vamos continuar com aquela mentalidade de escravo e sofrendo, passando maior perrengue e perguntando: ai Deus, a culpa é tua, ai Deus, a culpa é tua. E a culpa não é de Deus, a culpa é nossa, porque não buscamos de Deus discernimento, né? E também não vigiamos. A Bíblia manda orar e vigiar. E não pode só orar sem vigiar. E também não pode vigiar sem orar. Não é verdade? A receita é os dois. Não é um só. Então é assim. Irmãos, Deus no dia de hoje se levantou para te dizer que o que tu tá vivendo não é o que vai prevalecer. Ah, Fran, essa palavra é tão repetitiva. Ai, todo mundo fala ela. Fala. Mas eu não posso passar o que Deus não me passou. Eu só posso passar aquilo que Deus me passou. Deixa eu colocar aqui o cinto. Eu só posso passar aquilo que Deus me passou. E eu vou encerrar, que eu tenho que ir buscar Samuel, contando para vocês uma experiência que eu tive. Um dia, sabe que as nossas orações, elas são ouvidas, só que elas não são ouvidas no nosso tempo. Paz do Senhor, Simone. Elas não são ouvidas no nosso tempo, elas são ouvidas no tempo de Deus, assim como eu li aqui no texto, entendeu? Então, vai, pega o texto e vai analisar o que ele diz, que ele vai falar muito ao teu coração. Eu orei um dia, o Samuel ia para entrar na primeira classe, na primeira série, chama aí no Brasil, na escola, né? E então eu orei, e como eu conheço o filho que eu tenho, no sentido do comportamento, dele ser uma pessoa abençoada, então o que eu fiz? Eu pedi ao Senhor, eu orei, eu consagrei o ano letivo do meu filho, o primeiro ano letivo do meu filho, e pedi ao Senhor que entregasse ao meu filho uma professora que fosse como a mãe dele, como uma mãe. Ele foi para a primeira classe, tivemos alguns problemas na escola do Montijo, olha aí o carro. Ele veio para aqui, a gente mudou, viemos para Lisboa. E o que acontece? Sabe o que aconteceu? Eu tinha sonhado com uma mulher, com umas meninas e tal. Eu nunca nem falei isso para ela. Mas aí tivemos alguns problemas, Samuel teve que passar pela psicóloga e tal. A escola foi solicitada e tal, alguns problemas comportamentais que a gente não compreendia do Samuel e tal. E sabe o que aconteceu, irmãos? Eu não me apresentei como missionária, eu não me apresentei como nada. Eu só clamava a Deus e dizia assim: Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu tô com medo. E um dia o Senhor falou para mim assim: se você fosse Moisés dentro do carro, para mim, chegou a estremecer, se você fosse Moisés, o que você faria? O que você faria nesse momento? Eu falei para o Senhor: eu não sei, me diga o que fazer. E o Senhor falou assim: eu diria a você, marche.
E eu vou te dizer uma coisa, eu vim pra reunião aqui na escola, inclusive vou buscar ele agora na escola. Eu vim pra reunião na escola pegar o Samuel e sabe o que é que aconteceu? Eu não me apresentei nem nada. Em seguida, quando eu chego a casa, a professora dele me liga e falou assim pra mim: eu tenho uma missão com o seu filho. Val, a paz do Senhor. Eu tenho uma missão com o seu filho. Eu sonhei com ele. Eu já tinha visto ele em sonho. Eu também sou sua irmã. Eu sou cristã como você. E Deus me deu uma missão para tomar conta do seu filho. E hoje é a coisa mais linda da nossa amizade. Deus usa ela para mim, para nossa casa. Então é assim, a tua oração é atendida no momento certo. Não foi na outra escola, mas foi nessa, na hora que eu mais ia precisar. Então, vamos lá, amor. Na hora que eu mais ia precisar. Anda, filhote. Na hora que eu mais ia precisar. Anda, filho. Tchau, dona Ana. Até amanhã. Na hora que eu mais ia precisar. Pera lá, amor. Ok. Na hora que eu mais ia precisar foi a... Calma, que eu tô numa live. Foi a hora que Deus respondeu. Então, Deus responde a tua oração mais simples. Por que tu tá falando isso, Fran? Porque Deus responde a oração mais simples que tu faz. Contando para qualquer pessoa: ai, Fran, essa oração era tão simples. Pois era, mas era difícil ter encontrar alguém como mãe dele, né? Afinal de contas, no mundo que a gente vive hoje, as pessoas não estão querendo compromisso com outro ser humano. Elas fazem o trabalho delas e já está, né? Mas não, é como uma mãe. Sabe aquela foto que eu postei hoje ele na pista de gelo? Ela que tirou e me enviou. Ela não tinha obrigação nenhuma disso, mas ela queria partilhar a alegria dele lá. Estava com ela, comigo. Entendeu? Então é assim, Deus é aquele que pode todas as coisas. Ele responde a tua oração. Ele responde quando você busca. Entendeu? Então deixa Deus trabalhar na vossa vida. Deixa Deus fazer. Acredita que esse mar aí que tu tá enfrentando, entendeu? Essa tempestade, ela passa. O Senhor é aquele que pode mudar quadros e história. Ele atende a tua oração mais simples. Então creia, entendeu? E nesse dia eu tava chorando. Eu tava chorando porque aqui em Portugal é assim: se você tem muitos problemas com as crianças, eles têm um acordo. Criança aqui não pode morar mal, comer mal, viver mal, ser maltratado. E o meu filho não era nada dessas coisas. E o comportamento dele era um comportamento de alguém que tinha problemas comportamentais e ninguém entendia. E por isso foi uma reunião na escola, tá? E eu disse assim: Senhor, e aqui é assim, se acontecer qualquer coisa, você perde o seu filho. Eles tomam o teu filho. E eu que já perdi um filho que mataram, imaginou perder o meu filho? Só se você ficar doida de vez, entendeu? Mas por isso que eu disse a Deus, eu tava com medo. E eu tava escutando o hino de Alice Maciel nessa hora no carro sozinha. Diga ao povo que marche, né? Porque temer é o mar, temer a Faraó, afrontas o inimigo e temer o pior. Porque temer o mal, porque temer a dor, porque temer a morte, se eu sou o Senhor, o Deus dos deuses. Não há quem possa impedir o meu querer. Sou Deus zeloso, poderoso e com braço forte. Eu livro da morte, eu faço vencer pra vencer. Se o inimigo zomba ao te ver ferido, não estás perdido, eu estou contigo. E provo que quem zomba dele é você, é você, é você. Dei vitória a Israel, libertei de Faraó. Mas em frente ao grande mar, Israel foi murmurar: não sejas como Israel, não duvides do poder. Pelo meio do mar, ou sobre ele tu irás andar. Pelo meio do mar, ou sobre ele tu irás andar. É só cantar, é só fazer como disse a Moisés.
Diga ao povo que marche, diga ao povo que marche. As águas vão se abrir, pois nada impede o meu povo vencer. Ó, igreja, não pare. Gente, eu tenho que desligar. Eu cheguei aqui e assim, eu passei o que o Senhor me mandou passar. De fato, pega teu telefone, já vê aí se tem alguma mensagem, amor, por causa do negócio que a gente vai fazer a entrega. Aí se tiver, pronto. E o que acontece? Eu passei, eu não tenho muito tempo para estar entrando. Então, o que acontece? Eu passo o que Deus me manda. Deus é aquele que pode todas as coisas. E acredite, Deus pode mudar a história da tua vida. Deus é aquele que tem o poder para mudar, só que é no tempo dele. A tua oração mais simples que você acha que Deus não ouviu, Deus ouviu. Porque Deus tem aliança com o povo dele. É aquilo que o texto... É o quê? É aquilo que o texto fala. Tá na minha mala aqui. Samuel, me dá aí a minha bolsa que tá atrás, filhote, faz favor. É aquilo que o texto falou, né? Que Deus... A bolsa, amor, me dá a mala da mamãe. É aquilo que o texto fala, né? Que Deus, ele reconstruirá, né? Toma lá. Samuca, fica no carro comigo, vai lanchando aí. Tu trouxe a lancheira? Sim. Pronto. Então, é aquilo que o texto fala, que Deus vai reconstruir, que Deus reconstrói aquilo que foi derrubado, que outrora ele até permitiu que os inimigos derrubassem, mas ele também é aquele que traz pessoas de longe, de distante, para reconstruir, entende? Então é assim, creia, porque Deus é poder, Deus sabe de todas as coisas. Menina, aqui tá ficando escuro, ainda é cedo, tá? Deus sabe de todas as coisas, Deus pode todas as coisas, Ele tem o poder, Ele tem toda a autoridade. E às vezes, gente, eu conto essas coisas pra vocês, são coisas pessoais minhas, meu marido não gosta, ninguém gosta da minha família que eu fico falando, entendeu? Só que eu falo isso quando Deus me toca pra falar, que a oração mais simples é aquilo que eu te falei. Pra muita gente, Fran, o que é que tem a ver a minha oração pedindo cura? Oh, meu amor, eu já pedi tanto, olha... Você não tem ideia, quando minha mãe esteve, né, internada, todo o processo que quem me acompanha sabe, quando minha mãe saiu do hospital, meu marido entrou, ficou internado, fez cirurgia, tem cirurgia para fazer outra vez, e tem gente que às vezes acha que eu ando com as pernas pro ar. A Fran não entra, gente, eu não entro aqui, porque eu não faço a obra só na internet, não. Eu entro quando Deus manda, eu não ando atrás de mídia, não. Olha, pra tu ter uma ideia, seja como eu vou te dar uma receita. Quando eu vou pedir algo a Deus, eu peço isso aqui, ó. Deus, resolve meu lado financeiro? Porque eu vou pedir fama, não, minha gente. Tem gente que corre tanto atrás de fama, pra quê? Aí acha que a fama vai te levar a algum lugar. A mesma mão que te aplaude hoje é a que te crucifica amanhã. Foi assim com Jesus. E não acho que tu é melhor do que Jesus, não. Entendeu? Eu continuo fazendo a obra, Deus continua me usando de uma forma linda, tremenda e maravilhosa, para a glória do nome dele, que eu não sou ninguém, não. Os ataques vêm contra a minha vida, vêm contra a minha casa. Mas disso aí eu não tenho medo, porque quem me guarda é maior. Quem me guarda é maior. O levante é grande, mas quem me guarda é maior. Deus continua me usando. E eu faço a obra. Mas eu não faço da forma que o povo quer, não. Eu faço a forma que Deus quer. Se eu for para mim entrar e Deus me tocar, eu arrumo tempo até onde eu não tenho. Agora, eu não tinha tempo. Eu tentei entrar, tive que desligar lá e fui em outra terra, outra cidade, voltei e disse ao meu marido, eu tenho que entrar, eu tenho que entrar, eu tenho que entrar, eu tenho que entrar. Porque Deus estava mandando eu entrar. Tô com meu filho lanchando aqui, podendo estar aqui na minha mesa de jantar. Entende? Só que assim, eu faço o que Deus manda. Eu não ando aqui com presepada. Amém, minhas amadas. Também te amo, Val. Também te amo, Simone. É assim, eu não ando com presepada. Deus continua, entendeu?
É igual a diaconisa Mônica chegou, Deus não tinha me usado na live que eu fiz há tempos atrás, fez com a pastora Tati Ferreira, depois Deus continuou me usando pra Mônica. Porque assim, Deus me usava pra Mônica, dizia que ela vinha pra Europa. Quando foi a diaconisa Mônica, tá aí no meu Facebook, chame ela, pergunta se ela mentira, essa mulher tá em Portugal não. Deus usou na live e disse pra ela, a live que eu fiz com a pastora Tati, que tava trazendo ela, que ela vinha. E ela veio. Só que também te amo, Simone, milagre de Deus, amada amiga. E só que assim, ela me ligou outro dia, antes de vir, mandou uma mensagem pra mim. E eu não podia responder, que eu tava numa luta muito grande. Numa guerra, passando por uma luta, eu disse assim, eu não posso responder agora. Até falei pra minha prima que tava na linha comigo. Depois eu respondo. Quando foi tardezinha, isso era de manhã que ela mandou. Quando foi tardezinha, eu fui. A professora Samuel mandou uma foto aqui. Eu fui e o que eu fiz? Respondi. Mônica, aconteceu alguma coisa? Aí ela foi e disse, ela me chama pastora. Ô pastora, ô minha pastora, é assim, eu vou colocar aqui na linha um amigo do meu filho, que a mãe dele tá precisando muito, que a senhora ora por esse menino. Aí eu fui orar. Não conheci o menino lá nenhum, orei, Deus repreendeu tudo que era milagria lá nesse menino. Pense num trabalho de libertação tremendo que Deus fez nesse menino. E se tiver achando que eu tô mentindo, vai lá e pergunta a diaconisa Mônica e o Gabriel, o filho dela. E aí o que acontece? Aí nesse dia, eu orei pelo Gabriel, depois. Que eu orei por esse rapaz amigo dele, que tava com muitos problemas. Eu orei pelo Gabriel. Deus me usou também pro Gabriel e disse que estava trazendo a mãe e o filho, que era a Mônica e o filho. Até então Deus só falava da Mônica. Usou na live da pastora Tati, quando tava com a pastora Tati Ferreira, na live falou. Ele disse que estava trazendo a mãe e o filho, tá? Veio a Mônica com o Gabriel. Entretanto, o que acontece? Quando Deus não tinha me usado na live que ela vinha, que Deus ia entregar o marido para ela e tal. Só quando ela chegou, ela recebeu 3 pedidos de casamento. A gente foi orar, minha amiga. Porque eu disse assim, amiga, vamos orar, que é pra gente não ser enganada. O que Deus promete, Ele promete e cumpre. Agora cabe a nós buscar discernimento da parte do Senhor. Então tudo aquilo que Deus prometeu a Mônica, Deus tem trabalhado. Ah, mas a Mônica passa perrengue, tem dia que me liga para trabalho. No dia que Deus me disse, eu tô abrindo, abra a mão que tô lhe entregando a chave porque ela chegou. No outro dia a Mônica começou a trabalhar. Então é assim, Deus fala, Deus cumpre, gente. Eu faço a obra do Senhor. Ah, e voltando aqui sobre esse menino, eu faço a obra do Senhor, só para concluir aqui, eu faço a obra do Senhor como Deus manda. Eu não fico correndo atrás de mídia não, entendeu? No dia que Deus quiser soprar, se Ele quiser soprar meu nome, Ele vai ter que me preparar para isso, porque nesse momento eu não estou preparada. Se Ele quiser soprar meu nome, ele vai me preparar, porque eu não estou preparada. Não tá, Fran? Não tô. Eu não estou preparada em primeiro lugar. O pai do Samuel tem coisas que eu não posso estar divulgando ainda, né? Por isso que eu disse que uma roda muito grande girou já e tem coisas que eu não posso estar falando. Então é assim ainda. Mas em breve vocês vão saber. Né? Até de casa a gente já mudou. Só para vocês terem uma ideia. Então é assim, tem coisas, e nessas coisas com o pai de Samuel eu tenho que resolver muita coisa e é muita dependência sobre mim, que eu tenho que resolver. Quem me conhece aí mais profundo, quem tem mais intimidade sabe as coisas que é. E outra, voltando agora no assunto do rapaz, esse rapaz é a segunda pessoa na minha vida, para a glória do nome de Jesus, que eu orei, eu nem sabia de nada desse rapaz, né? A diaconisa Mônica me ligou e tal. No outro dia, depois que eu tinha orado por esse rapaz, foi que a gente conversando, que aí depois eu liguei pra ela no outro dia pra gente estar falando, que a Mônica também faz parte do nosso grupo de oração. E aí a Mônica foi e falou pra mim, eu disse, eu vou colocar a minha prima na linha pra mim ter uma testemunha, pra vocês não estarem depois dizendo que eu falo demais. Que é conversa fiada minha, que eu quero me autopromover. Aí eu disse, segura essa Moniquita aí, e eu coloquei a minha prima na chamada, pra ela ouvir.
E coloquei mais pessoas. Eu disse, Mônica, conta. Mônica disse assim que aquela que... Daniel Narciso. Olha lá. Que aquela... Oi, querido, põe aí que a mamãe já tira. Que a Mônica falando assim pra mim. Que aquela mãe daquele menino tinha comentado com ela que tinha ficado tão desesperada que tinha ido procurar a necromancia. Porque o rapaz estava tendo muitos ataques de pânico, de loucura, não dava. A mãe dele trabalhava dentro de um hospital e não estava conseguindo cuidar do próprio filho, porque ele estava demais. Então, o que acontece? Já tinha sido internado e não tinha resolução o caso dele. Aí ela tinha ficado tão desesperada que ela tinha ido na necromancia. Só que na hora que ela chegou lá, o Babá Orixá, o Pai de Santo, que ainda tem pessoas de outra religião que falam a verdade, sabia? Ah, Fran, tu tá defendendo, eu tô falando a verdade. Eu tô falando o que aconteceu. Eu posso mentir? Porque eu sou de uma religião, eu vou crucificar outra, é isso? Cada um adora o que quer. Nem Deus obriga. Eu vou obrigar? Cada um acredita no que quer. Entendeu? Eu não gosto que ninguém venha tentar me obrigar a acreditar no que eles querem. Do jeito que eles querem. Da forma que eles querem. Entendeu? Eu prefiro procurar me alinhar com a palavra, buscar e procurar discernimento em Deus. E voltando ao assunto. Aí ela tinha que procurar o Babá Orixá, o Pai de Santo, e o Pai de Santo tinha falado para ela o quê? Igor, olá, Pai do Senhor, cunhado. Então, o que acontece? O Babá Orixá tinha falado o quê? O Babá Orixá tinha falado para ela, o que você veio fazer aqui? Não deixa nem ela entrar no terreiro, na porta, na entrada. O que você veio fazer aqui? Na minha mala tá seu telemóvel, pegue lá. O que você veio fazer aqui? Perguntou para ela. Aí ela disse, eu vim buscar ajuda pro meu filho. E ele foi responder, o que você veio procurar aqui, a ajuda que você veio procurar aqui não tem para você, volte. Só na igreja evangélica você vai encontrar. Sabe por que ele fez isso? Porque tem Babá Orixá mais obediente, muitas vezes a Deus, do que muitos crentes. Deus me perdoe, eu tô falando a verdade. Não se escandalize. Tem gente de outras religiões mais obediente a Deus, que faz muito mais coisa, fala mais a verdade do que os que não são. É isso que eu fico muitas vezes pela graça. Porque tem gente que não é desse mundo não, viu? O que que deu aqui? Ó, o trem apagou aqui. Aqui é ela apaga, deixa eu estar ensinando a mão. Ela fica doida aqui, é? Tem coisa aqui que só a graça também. Eu não entendo não, mas pronto, vá. Deixa eu acender de novo. Ela deu o tchuc-tchuc dela, ficou doida, mas eu fui ali tentar arrumar. Então, o que que acontece? Essa foi uma das pessoas que Deus me usou, que o próprio Babá Orixá tinha dito que não era lá que ela ia resolver. E aí, no outro dia, eu disse, Mônica, eu vou ter que colocar alguém na linha, porque se eu falar isso pra alguém, vai achar que eu tô inventando. A outra pessoa é uma mulher daí de Lago da Pedra, em São Luís do Maranhão. A Simone Milagre Deus, que tá nessa live, sabe muito bem. Se a Simone ainda tá aí, a Simone sabe disso. Que até ela foi pra casa da cantora Susana Cristina, que é irmã da Simone, que é minha amiga de infância. Uma mulher de Lago da Pedra. Eu não vou chamar ela pelo nome dela, porque Lago da Pedra em São Luís do Maranhão é uma cidade muito pequena, senão vou saber quem é e eu não quero expor ninguém. Eu encontrei ela aqui na Europa, conheci ela aqui em Portugal. E Deus tinha, ela tinha ido, tinham levado ela num terreiro aí em São Luís. E nesse terreiro, o Babá Orixá falou pra ela, aqui o que você, já da entrada, engraçado que eles não deixam nem entrar. Falava pra ela assim, pra quem tava levando ela, que ela, pegaram ela e levaram, porque ninguém aguentava mais. O que ela tava passando também, transtorno, muitos problemas de loucura e coisas assim. Ela sempre foi saudável e estava tendo muitas perturbações. Aí levaram ela, botaram dentro do carro, levaram. Aí o Babá Orixá falou da entrada, nem deixou ela entrar lá da coisa. Falou, o que você veio procurar aqui não tem pra você, é a sua cura. Mas em Portugal você vai encontrar alguém que Deus vai botar no seu caminho e vai lhe ajudar. Então, através da minha vida, ela foi pro Brasil. Através da minha vida, ela foi resgatada de um lugar que não agradava a Deus. Através da cantora Susana Cristina, claro, também. Era uma ponte aqui.
muito grande. O pastor Jailson também. E o que que acontece? Ela não foi direto, ela entrou no voo comigo, pegou um avião e foi direto comigo pro Brasil. Só que ela foi pra minha terra, ela foi pra minha casa, ela foi pra casa da Suzana, pra depois ela ir pra São Luís, pra Lago da Pedra, a terra dela. E quem foi levar ela, se acha que eu tô inventando mentira, foi o filho do pastor Jesuí Barreto, que já faleceu agora, descansou no Senhor Samuel Sada, aqui em nome de Jesus. Descansou no Senhor, mas porém ainda era o pastor, o pastor presidente da Assembleia de Deus aí, de Macaíba, Rio Grande do Norte, da minha terra. E o filho dele fez de Uber pra ela. Ela pagou e ele foi como Uber levar ela lá, na terra dela. E se alguém achar que eu tô inventando, chama ele também e pergunte. Porque tudo pra esse povo é mentira, né? A pessoa tá querendo se aparecer. Por isso que muitos testemunhos, que tem muitos, eu não publico. Por quê? Porque começaram a dizer que eu queria me autopromover. Outros pastores dizer, não precisa disso, se Deus fez, não tem que estar divulgando. Outros, é tanta coisa. Por isso que eu te disse, eu não procuro mídia, eu procuro paz. Eu procuro viver bem, comer bem, dormir bem, tá? Ter uma vida com Deus. Porque, de resto, às vezes você quer ajudar e acaba... mas quem não tá preparado para apanhar, não tá preparado. Meu amigo, eu não vou procurar problema para mim se eu posso estar em paz e fazer do mesmo jeito. Entendeu? Então tem coisas que eu até evito. Por isso eu disse, não tô atrás de mídia. Se um dia Deus quiser soprar meu nome, ele vai soprar, mas ele antes vai me preparar. Entende? Porque eu não quero o que eu não consigo carregar. Eu não quero o peso de algo que eu não consigo carregar. Deixa Deus com a glória dele e eu no meu cantinho de serva. Mamãe. João, espera um bocado, pega seu telefone. Tá lá dentro e o seu telefone tá aí. Então, o que acontece, gente? Deus, ele pode mudar a história. Ele mudou a história dessa menina, da Laodiceia. Ih, falei o nome. Ele mudou a história da Laodiceia. Pronto, já falei. Agora, lá de Lago da Pedra, do São Luís de Maranhão, de uma terrinha, uma bimboquinha, bem pequenininha. Ele mudou a minha história. Ele fez algo tremendo na vida do Samuel, numa oração que eu tinha pedido a Deus. E Deus... engraçado que a professora do Samuel, ela tinha pedido... Uma das professoras, que são várias, né? Tô falando em uma específica. Ela tinha pedido a transferência da escola daqui para onde ela mora. Para uma terra próxima ou onde ela mora, algo assim. E sabe o que acontece? Não transferiram. Aconteceu algo que não deu para ela ir. E aí, em seguida, ela tem esse sonho profético, porque ela também é profeta. Entendeu? Ela teve esse sonho profético. Então, o que acontece? Ela viu Samuel antes dele aparecer. Então, quando a gente foi na reunião, foi meu esposo, tava psicóloga, tava da escola, tava todo o corpo ali da escola de direção. Então, o que acontece? Eu não me apresentei como missionária, não apresentei nada. A única coisa que eu falei para elas foi: eu sou cristã e acredito nos mandamentos do Senhor e posso afirmar a vocês que dentro da minha casa nada de anormal existe. No sentido para que o menino tivesse esse tipo de comportamento, né? Esse problema comportamental. Mas aí, depois que a gente começou a fazer todo o tratamento, inclusive ele veio agora da consulta, lá na escola mesmo, a psicóloga dele atende ele lá, a doutora Gabriela. Então, o que acontece? Tudo foi descoberto que era o quê? Era o comportamento do pai que afetava o filho. E ele vai ter que ficar sendo acompanhado. É aquilo que eu te disse, tem mentalidades nossas de escravatura, de escravidão, que, como eu falei na palavra, que o que acontece? Ela nos adoece e ainda faz adoecer quem está à nossa volta. Por que o arraial de Israel teve que passar por um detox mental? Deus não... Aquilo que eu falei, Deus não deixou as roupas se desgastarem, os sapatos, mas a mente deles teve que ser mudada. E aqueles que não estavam dispostos a mudar, Deus viu que não se abriria para uma mudança. O que Deus fez? Eles mesmos eles não chegaram a entrar na terra prometida. Entendeu?
Por quê? Porque Deus não vai te botar no canto para tu passar vergonha. Deus não vai te entregar nada para, em vez de ser bênção, ser maldição. Deus é aquele que ele vai te entregar algo na tua mão, mas para que seja bênção. De fato, você se regozije no Senhor. E que todos que olhem digam, de fato, a glória de Deus está ali. Entende? É isso. Então é assim, o Senhor hoje me levantou para falar para vocês que Ele é aquele que pode todas as coisas. Ele muda a história, Ele muda quadro. Só que é no tempo dEle, é na hora dEle, é no momento dEle. E pode ter certeza que a oração mais simples que você faz, o Senhor escuta. Porque a Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que Ele não possam ouvir tua oração. Que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que Ele não possa estendê-las para te abençoar. Que os ouvidos do Senhor não estão agravados, as mãos não estão encolhidas e a boca do Senhor, quando fala, quando alguém entrega algo da parte do Senhor a ti, pode ter certeza que se cumpre. Porque quando Deus me usa para alguém, principalmente meu esposo é a pessoa que o Senhor tenha misericórdia. Porque menino tem educação, miúdo. Que tudo que Deus me usa para falar para esse homem acontece. E esse homem continua com essa teimosia dele. Ora pé dentro, ora pé fora. Deus já mandou o aviso para ele um monte de vezes. Por isso que ele sofre muito. Você acha que ele sofre muito na área da saúde dele? Por causa que quem olha pro meu esposo acha que ele é mais velho do que eu. Ele não é mais velho que eu, não. Ele é mais novo que 1 ano. Entendeu? Mas isso aí é o sofrimento que passa, porque é teimoso. Porque alguém teimoso, Francisca Tinoco, Paz do Senhor, amor. Porque alguém teimoso é alguém que não se rende ao Senhor. Deus disse que quer usar ele como uma ferramenta diferente. O Senhor quer trabalhar na vida dele, mas ele é aquela pessoa que Deus fala. Olha, aí começou assim, vou mudar aqui agora. Começou assim, eu te disse que Deus escuta, eu tô falando sobre a oração, que Deus escuta e muda a história. Olha assim, um dia, e toda vez que Deus me usa para ele, acontece. E ele continua teimando. Ele entrou num tempo, numa palhaçada assim, ó. Eu dizia assim, alguma vez eu entregava as coisas a ele, que Deus mandava, aí ele ficava quieto. Eu dizia, alguma vez eu te falei alguma coisa e foi mentira, eu inventei? Você sabe que eu tenho todo defeito. Deus fala comigo ou não fala? Ele, não, você nunca mentiu, não. Aí eu falava assim, mas você sabe que Deus... Então, você tem dúvida que Deus fala comigo? Eu falava assim pra ele. Aí ele entrou numa palhaçada dele, dizia, não sei, ele não fala comigo. Ele não dizia que não me usava, que não falava comigo, mas ele ficava, não sei, ele não fala comigo. Aí eu disse assim, Deus, aí eu disse, mas tu também não busca, amigo, não vai receber. Mas ele queria se comparar, porque o inimigo bota nele complexo de inferioridade sobre isso. Ele fica tentando, às vezes meio que inconscientemente, às vezes até consciente, competir comigo. E eu deixo ele à vontade, porque eu não tô aqui para competir com ninguém. Eu só falo que Deus manda, eu não quero a glória de Deus, a glória dele. Eu quero só o meu cantinho sossegado. E só faço isso porque ele manda e eu sei que se eu não fizer, vai ter consequências que eu vou ter que pagar. E eu não quero pagar um preço, entendeu? Por desobediência. Então, o pecado de desobediência para Deus é dado como o pecado de bruxaria. É a mesma coisa. É se meter no que Deus mais abomina. Aí o que acontece? Ele ficava falando isso. Aí eu comecei a orar. Deus, começa a mostrar as coisas para esse homem. Mostra numa intensidade maior. Aí Deus pegou, mostrou a vizinha da outra casa, porque eu não conhecia a vizinha da rua de trás, num prédio que ficava aqui da nossa cozinha, da varanda da nossa cozinha, dava pra ver a casa dela, assim, a varanda dela. Aí ele disse, essa noite eu sonhei com a mãe do Paulinho, a ambulância veio buscar ela e ela morria. Aí eu não sabia que era Paulinho. Eu disse, quem é Paulinho, pelo amor de Deus, agora? Agora foi mesmo, essa foi bonita, eu pra ele. Ele disse assim, Paulinho é o filho dessa senhora dessa casa aí, apontou. Olha, nesse dia eu tinha pedido pra ele me ajudar na cozinha, que eu tava aperreada pra fazer algo para Samuel rápido, né, com pressa.
Que a gente tinha se atrasado e eu tinha que fazer, eu tava fazendo algo pro Samuel na cozinha, eu pedi ajuda dele, e ele veio me ajudar. Na hora que ele veio me ajudar, eu tava tão ali, envolvida com a rapidez que eu tinha que produzir aquela comida ali pro Samuel, né, deixar feita, pronta e tal. Aí ele foi e olhou e disse assim, meu Deus, do jeito que eu tinha visto em sonho, tá acontecendo, a ambulância veio buscar a mulher. A mulher tá saindo na ambulância. Quando eu olhei, eu já tinha saído a mulher, a ambulância e tudo. Foi mesmo pra ele ver. Aí eu falei assim, rapaz, olha, tu vai orar e interceder por a vida dessa mulher, porque Deus tá querendo dar o livramento a essa mulher através da tua vida. Olha, eu não vou dizer que ele orou porque eu não sei. Mas também não vou dizer que ele não orou porque eu também não sei. Eu acho mais que ele não orou do que ele orou. Só sei que a gente tava indo, era verão, a gente tava indo pra praia. Passados uns dias, e esse tal desse Paulinho, que ele tinha comentado, que eu não o conhecia, que ele era conhecido dele, parou em frente da bomba de gasolina, que era do nosso tio, do tio dele, que agora já não é. E a gente tava na bomba de gasolina e parou esse Paulinho veio falar com ele e contou, a minha mãe morreu. Eu peguei e falei, porque eu sou dessas. Quem me conhece sabe, eu disse, ele viu em sonho profético a tua mãe morrendo. Eu mandei ele orar e repreender, para Deus dar o livramento a ele. Agora se ele orou, se ele não orou, o problema aí é dele, eu já não sei. Deixei a batata quente na mão dele, ele não queria ver as coisas. Aí depois Deus mostrou mais outras coisas a ele. Só que assim, não adianta Deus mostrar algo a quem não faz nada. Deus não é palhaço. Deus vai te mostrar algo no mundo espiritual para tu não orar, para tu não interceder, para tu não fazer nada, para tu ficar acuado com medo. Deus não faz isso. Deus não é louco, Deus não dá pérola a porco. Aí ele parou de ver as coisas, entendeu? É aquele tipo de coisa. A tua oração, por mais simples que seja, Deus atende. Vê como eu pedi, Deus começa a mostrar a ele as coisas também, que é para ele, já que ele tá dizendo eu não sei, porque ele eu não vejo nada, ele começou a ver. Igual um dia a gente tava indo pra igreja, ele foi tomar banho, ele começou a escutar como batendo uma cabeça no banheiro. Aí ele assustado veio pra perto de mim. O quarto era vizinho, o nosso quarto. Vizinho, era a casa de banho do nosso quarto. A parede, eu tava só no outro lado da parede, mas a parede que tava batendo era eu tava no outro lado. Eu não ouvi nada. A mesma parede que tava dividindo nós, a casa de banho e o quarto. Ele, tu escutou isso o quê? O quê? Ele tem um negócio batendo como fosse a cabeça na parede, batendo na parede. Eu digo, é o Satanás, deixa ele quebrar o chifre. Eu não tenho muita paciência. E eu, é o Satanás, deixa ele quebrar o chifre com a fúria dele, deixa ele parar o chifre tudinho aí bater na cabeça na parede. Ande logo pra não se atrasar pro culto, vamos embora. Se vista, ande, vamos embora, se vista que a sua roupa já tá aqui em cima da cama. Não dei cartão, porque eu não dou. Quem ouviu foi quem? Ele. O menino não ouviu nada. Por quê? Porque Deus queria dar experiência a ele. Ele não repreende nem nada, fica com medo. Quando vê um sonho profético, Deus que tá querendo dar um livramento à pessoa, o que é que acontece? Ele não repreende. Pra fechar, eu só vou te contar uma coisa. O Reginaldo me ligou outro dia, ele tá no Brasil, tá? O Reginaldo é um menino de Deus, né? Um missionário do Senhor, porque o chamado dele é missionário. E o Reginaldo, como todas as pessoas, teve já erros na sua vida, né? E ele fazia algo que não agradava a Deus. E ele tava... E nesse dia, Deus deu... esse é um testemunho dele. E chama ele aí no meu Facebook, que ele tá. E chama e pergunta se eu tô inventando. Aí o Reginaldo, ele tava aqui em Portugal. Ele até colocou... Gente, quem tiver interessado em comprar um apartamento na margem sul do Montijo, olha, é só me ligar aqui que eu passo contato do Reginaldo. O Reginaldo tá com um apartamento para vender. E o que acontece? O Reginaldo, Deus mandou, ele morava em Lisboa nesse tempo e tinha uma prostituta na rua. Assim, é como se fosse a Cracolândia aqui de Portugal. Ali chama nos Anjos, eu acho que é Anjos. Alguma coisa assim desse gênero. É um lugar onde... como uma Cracolândia. E ele morava lá perto. É ali perto da Almirante Reis. Acho que é os Anjos. Aí, se eu não me engano o nome. Aí o Reginaldo morava ali perto e tinha uma prostituta. Aí toda noite que todo dia o Reginaldo passava e via ela lá. Só que nesse dia Deus
falou com o Reginaldo e disse a ele para ele ir lá, que ela estava cheia de ferida no corpo, cheia de coisa. E Deus mandou o Reginaldo ir lá e orar para aquela doença ir embora. Porque o corpo já estava cheio de úlcera, as feridas, tudo aberto. Aí Deus mandou o Reginaldo, porque Deus queria dar o livramento. Deus tinha um projeto na vida dessa prostituta. Aí o Reginaldo não conhecia essa prostituta de lado nenhum. Ele passava na rua e via a mulher lá. Só que Reginaldo teimou. Pergunta a ele se eu tô inventando. Reginaldo teimou e não me entregou, não foi lá, não orou. Disse, eu não vou, Senhor. Eu não vou, porque eu queria estar 100% contigo e eu não tô 100%. O Reginaldo começou a achar que ele não era digno de ir lá, mas Deus estava mandando ele ir. E ele botou, acho que o diabo botou na cabeça dele que ele não era digno de ir. Não sei o que aconteceu, não. Sei que Reginaldo não foi. No outro dia, Reginaldo passou. A mulher, estavam recolhendo o cadáver da mulher, né? Que a mulher morreu. E a filha da mulher gritando em prantos, novinha. Quer dizer, poderia ter evitado que a mulher morresse, Deus dado o livramento àquela prostituta, mudar da história dela. E a filha não ficar órfã e ir para um abrigo de menores. Que é aqui em Portugal, as crianças, é aquilo que eu falei, elas não ficam abandonadas. Portugal tem um acordo e esse acordo eles cumprem de uma forma extraordinária. Louvado seja o nome do Senhor, tá? Porque aqui as crianças, para a honra e glória do nome de Jesus, elas são bem tratadas. Então é assim, e quando há casos assim de algo que descobrem que são maltratadas, aí o negócio aperta e perdem as crianças. Então é assim, Portugal cuida da nação deles, porque se os jovens crescerem com saúde mental, bem tratados, bem tudo organizado, então a nação vai ser uma nação, o quê? Vai ser uma nação sã, uma nação, boa, equilibrada. Agora, se as crianças estiverem todas passando por perrengue, aí, meu amigo, o negócio fica tudo desequilibrado. O outro fechou todos os vidros, ele tem essa mania, ele levou a chave do carro, é o sangue do eterno mesmo, para tirar o sossego. Então, o que é que acontece? Deixa eu te dizer aqui uma coisa. Poderia ter evitado, né? Aí sabe o que aconteceu? Reginaldo, muito novo e do nada, teve um câncer. Sofreu sozinho. Ia pro trabalho, que ele trabalhava no restaurante, como chefe de um restaurante. Ia pro trabalho, vinha cortando o caminho por dentro do lugar, assim, tipo, como que fala, mais tipo uma roça, pra não vir pela autoestrada, pela pista, como chama aí, em Macaíba. Por quê? Eu queria ir pra casa. Então tá bem, toca a campainha e abre, o teu pai abre. E o que que acontece? Desmaiava sozinho dentro do carro, com um tumor na cabeça, e Deus usava a pastora e dizia pra ele, você não vai morrer. E ele tinha tudo para acreditar que ia morrer. Reginaldo passou todo o processo do câncer sozinho, sem amigos, sem ninguém. E até quando ele foi para a igreja, tinha pessoas que falaram dentro da igreja para ele. Perseguiram ele na mesma igreja que eu. Falaram para ele assim, tu tá fazendo o que aqui se tu não se ajeita? Que se virar as costas, daqui a pouco tu tá atrás de homem de novo. Porque Satanás, ele é campeão em fazer, sabe o quê? Em jogar teu passado na tua cara. Só que Deus é aquele que projeta um futuro promissor para ti. Um futuro abençoado. Então Deus estava dizendo que ele não ia morrer. E Reginaldo não deixou de ir para a igreja não, ele só mudou. Porque eu vou deixar aqui uma deixa para os líderes. Agora eu vou me direcionar aos líderes. Se você lidera uma casa de oração, então você é responsável pelas vidas que estão lá dentro. Samuel, fecha o carro, querido. Você é responsável pelas vidas que estão lá dentro. Então é assim, você não consegue controlar tudo. Mas se você discipular as suas ovelhas, sempre vai ter um joio no meio do trigo, mas vai ser menos. Aprenda a ensinar elas a amar, independente do problema que a pessoa teve no passado. Porque o passado da pessoa, a pessoa é passado, tá atrás. A pessoa tá caminhando para frente e tá o povo todo o tempo inteiro. Então, eu acho que os líderes, eles têm que, quando um líder é frouxo,
desculpa lá o termo, mas é verdade, quando ele afrouxa a mão, o cajado dele tá ali balangando, ele não usa com autoridade, sabe o que acontece? As ovelhas de lá de dentro, os que ele lidera, começam a fazer bagunça e espantar as outras ovelhas. Então, o Reginaldo, isso aconteceu comigo nessa igreja também, e aconteceu com o Reginaldo. Então, o que acontece? O Reginaldo, o que ele fez? Ele mudou de igreja. Mas ele não deixou Jesus, porque Jesus tinha dito a ele que ia curar ele. E já vou, amor. E de fato Deus curou. Já vou. E de fato Deus curou. Então é assim, ele pagou o preço, ele passou pelo processo, tá entendendo? Mas ele curou. Agora, sabe o que mais me deixa admirada? E o que eu quero dizer com isso? A Bíblia diz, como eu comecei no texto lendo, que uma mãe pode esquecer o seu bebê, mas Deus não esquece, né? A mãe pode esquecer o filho que amamentou, a Bíblia diz, mas Deus não esquece de nós. Aquela mulher, ela pode ter olhado para o céu com todo o pecado dela, e ela pode ter clamado a Deus com o coração quebrantado e decidido a mudar de vida e ter pedido ao Senhor para mudar o quadro da vida dela. E quando Deus mandou o Reginaldo ir lá, ele se recusou, não por soberba, não por maldade, por imaturidade, por se deixar levar pelas emoções. Eu comecei a falar sobre as emoções, lembra? Quem não pegou a live tá grande, mas se você for, você vai aprender, você vai extrair muita coisa dessa live. Porque eu vou soltando assim pérolas. E se você for observando e prestando atenção, você vai ter muita virada de chave para sua vida. Então o que acontece? O Reginaldo, ele se recusou por não se achar merecedor. É a mesma coisa de Deus dizer assim, Fran, vai em tal pessoa e fala tal coisa. E eu não ir. Que era justamente nessa igreja aí onde o Reginaldo estava, que aconteceu isso, foi aonde eu fui mais perseguida. Foi porque um dia Deus... eu já comentei isso em lives minhas antigas. Que Deus mandou eu entregar algo para a pastora. E a gente tava tudo, era festa na igreja, tava tudo vestidinha de verde, com tal. E eu fui entregar algo para a pastora. E as mulheres que estavam atrás de mim, do próprio conjunto, uma catucando a outra e perguntando, isso é Deus ou é o demônio? E aí a outra pessoa falou assim, pergunta para ele. A pessoa que me conhecia falou, pede discernimento a ele. Mas Deus é tão bom. Lira, paz do Senhor. Eduardo Nascimento, a paz do Senhor. E aí sabe o que aconteceu? Deus usou a pastora Anabela Rocha, que estava nesse momento com o microfone na mão, e veio até a mim e falou comigo para que todas elas dissessem que era o Senhor na minha vida. Sabe o que o Senhor falou comigo? Muitas pessoas, elas querem te ver cair, elas querem te ver pecar, elas transferem o que Deus depositou na tua vida pro diabo, a honra pro diabo. Isso aí não é Deus, isso aí é o diabo. Sabe por quê? Porque isso faz com que elas se sintam mais santas, melhores. Sabe aquelas pessoas que tem que diminuir outra para se sentir melhor? Então, tem pessoas que são tão religiosas que elas têm que se sentir, para elas se sentir mais próxima de Deus, elas têm que te desprezar. Elas têm que te menosprezar, elas têm que transferir a glória que Deus depositou na tua vida pro demônio. Entendeu? Para se sentir... Já vou, querido, 2 minutos. Para que elas se sintam melhor. Entende? Então é aquele tipo de coisa assim. Era o que acontecia. Só que todo mundo tem um passado. E se tu for cutucar o passado de todo mundo, sempre vai ter erro, porque todo mundo erra. Só quem passou nessa terra que não errou foi Jesus. E as pessoas passam a vida... A paz do Senhor, Cleide. Ainda não sei, Eduardo. Tá esperando aí as coisas serem resolvidas. Olha, eu tenho que desligar que o outro tá no pé e no outro. Depois, eu não tenho tempo. Aí quando eu entro, eu gosto de estar interagindo, eu gosto de estar conversando com vocês, eu gosto de orar. Mas, infelizmente, eu vou ver se o Samuel vai entrar de férias. Já vou, amor. Vou lá pra baixo, ela vai criar pra cima. Tá bem, ok. Tá. Aí o que acontece? Eu vou ver se o Samuel, ele entra de férias. E aí eu tenho mais tempo pra gente entrar
pra me entrar, mesmo com ele em casa, você já sabe que é aquela baguncinha dele, mas pronto, mas para que eu possa entrar, porque correndo e para lá, para cá, resolvendo coisas e tendo que fazer as coisas e tendo que buscar Samuel e isso e aquilo, fica muito difícil para mim entrar. E tem pessoas que não entendem, aí ficam supondo, ai, deixa de servir Jesus por causa do marido. Meu filho, eu sou feliz não é por causa do meu marido não, eu sou feliz porque eu sou feliz. Se dependesse do meu marido, nem feliz eu era. Ai, filho, não tem vergonha de dizer isso não. Eu? Você não me conhece mesmo. Olha, Eduardo aí, é meu vizinho aí no Brasil. Ele sabe quem é a Fran. A Val sabe quem é a Fran. Um monte de gente tá se mandando Deus sabe quem é a Fran. Não tem vergonha não, hein, filho? Eu vou ficar quieta. Que tudo pra esse povo é escândalo. Eles preferem viver um conto de fada que não existe, uma vida totalmente destruída, fingindo que são felizes. Rapaz, eu sou feliz sim. Mas eu não dependo de ninguém pra ser feliz, não. Eu dependo de mim. Eu dependo de Deus. Oxi. Agora me casei com outro porque eu era infeliz. Não. Eu me casei e eu já era feliz. O que é isso? Né? Enfim, não tem nada mais prazeroso na minha vida do que não é desse jeito, Cleide. Não é desse jeito, Lira. Oxi, ninguém merece. É assim, não tem nada mais prazeroso do que o Espírito Santo de Deus na sua vida. Quando você tem a presença, desculpe lá, venha quem vier. Você é feliz e pronto, e acabou. Você tem brilho, você tem Deus, você se ama. Aí tem gente que, ai, esse negócio de se amar demais, cuidado, que tá se endeusando. Rapaz, eu endeuso Deus, mas eu gosto muito de mim, viu? Afinal de contas, eu sou mais semelhança dele. Se toca, quer que eu me odeie? Só porque muitas pessoas aí não se aceitam? Ah, meu amor, eu me aceito com todos os meus defeitos. Quando eu tava gordinho, Samuel dizia, você é gordinha. Eu dizia, mas eu me amo. Sabe por que eu dizia isso? Para que ele entendesse que não é sobre corpo, é sobre se amar. Que um dia ele pode ser magro e ficar gordo. E aí, vai entrar em deprê? Porque tá gordinho? Não, amor. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Vai entrar olha, agora a luz aqui do bicho parou. É só Deus na causa. Vai entrar em depressão porque tá gordinha? Claro que não. Olha, eu tô no escuro, tô no breu aqui, amigo. E o negócio nem liga mais. Acho que a bateria... entendeu? Então, vai ficar depressivo porque tá gordinha? Ah, Cleide, tem que se amar, Lira. Então, não é não? Ah, você não tem 15 anos, e daí? Eu me amo do mesmo jeito. Ora, me amo quando eu tinha 15, me amo com 20. Então, eu me amo. Se você não tá amando, o problema é seu. Não tô atrás do seu amor, tô atrás do de Deus. Porque esse não falha. É como diz aqui na palavra. Pode a mãe esquecer do filho que amamentou, ele não esquece. Porque eu já fui esquecida por muitos. Porque tudo que as pessoas querem é demonstrar que elas são boas, que elas são santas, que elas estão fazendo o ID de Cristo. E aí pega você que tá mal e tal, e outra pessoa como eu, aí ajuda. Quando Deus te cura e começa a te elevar a um patamar espiritual mais alto e até financeiro e tudo, aí ministerial, eles começam a te rejeitar, começa a colocar defeito, começa a falar mal de ti, aí você começa a ir para essas casas de oração, começa só a escutar pilera, como diz aí na minha terra, piada, boquinha, tá entendendo? Como a última vez que eu fui num lugar aí, que estão fartos de me chamar, eu fui e eu comecei a escutar. Por quê? Porque uma pessoa que cresceu tendo muitos problemas e tem muita complexa inferioridade. Então, ela tenta... aí, ela não aceita o que Deus fez na minha vida, um homem. Aí não aceita, aí ficava o tempo inteiro mandando boca pra mim. Aí não adianta você pregar muito, fazer isso, fazer aquilo. Fazer o quê? O que é que eu faço? Me conta. Me conta. Eu não faço nada de errado, não. Tem coisas que eu passo que crente de 40, crente dinossauro de 50 anos não aguentava um dia. Como eu já vi muitas chutar o pau da barraca, fazer um monte de milagria. E eu aguento, sabe por quê? Porque eu sei muito bem de onde Deus me tirou.
entendeu? Eu sei o que quero, eu sei pra onde vou. E assim, esse tipo de gente eu prefiro evitar. Aí depois convida, não vou. Aí depois começa a, tipo, querer me execrar, não me dá oportunidade, não me convida para sentar lá na parte que é para sentar, porque se Deus me honrou, quem é o homem para querer me desonrar? Eu não ligo. Mas também não sou obrigada a ir, a participar, entendeu? Do circo que essa pessoa tá montando. Aí, sabe o que eu acho mais engraçado? É aquilo que a Bíblia aqui, como eu te falei na palavra, o Senhor conversa e volta para a palavra. Você já reparou, né? O Senhor fala que trará a gente de todos os lados e fará elas como joia. Você usará ela como joia, no sentido de que elas te servirão, elas te abençoarão, elas te ajudarão. Se eu fará, né, elas como uma joia na tua vida, para te abençoar. Aí o que é que acontece? Deixa eu te dizer. Aí um cantor muito famoso aí, que eu gosto muito, ia vir. E essa pessoa, ele ia vir para outro país aqui. E aí ia fazer uma ponte para cá. Mas aí essa pessoa tinha que pagar para esse cantor vir, né? Pagar os custos, não cachê e tal, eram os custos da passagem desse cantor e tal. Aí nesse último culto que eu fui lá, e meu marido falou assim: ô Fran, eu vou pagar pro cantor vir, vou pagar tudo direitinho, pagar cachê, vou pagar isso, vou pagar aquilo. Aí eu falei assim: você que sabe, faz como você quiser. Aí depois ele viu que eu tinha passado, falou assim, porque ele queria pagar para ajudar essa igreja, aí esse pastor, aí pro pastor não ter esse custo, né? Aí eu falei: você que sabe, faz como você quiser, né? Como Deus te orientar, o que você sentir no coração, Deus colocar. Aí ele foi, e depois que viu isso, ele falou assim: eu ia fazer, eu ia honrar ele, mas eu não vou honrar ele não, porque ele lhe desonra. Então eu não vou honrar ele. Mas isso não saiu da minha boca, isso aí foi ele mesmo que chegou à conclusão. Entendeu? Então é assim, às vezes Deus traz gente de outros lados para nos abençoar, mas a gente, por não saber honrar ninguém, a gente perde a bênção. Então é aquilo que eu te falei, a mentalidade de escravo, por querer competir, por querer achar que está tantos anos na frente, numa liderança. Deus não pode usar outra pessoa de uma forma diferenciada, que todo mundo fica assim espantado e não sei o quê, e que, entendeu? E que aquela pessoa tá querendo se aparecer, sei lá, tomar lugar dele. Ninguém toma lugar de ninguém no reino, não. Cada um tem o seu lugar. Deus estipulou o seu destino. Tá na palma da mão do Senhor o seu nome, assim como a palavra fala. O nome de Jerusalém tá na palma da mão do Senhor. É o nosso nome. Então, sabe o que, gente? Vamos fazer o seguinte, vamos parar com competitividade. Eu não tenho mais tempo, tá super de noite então aqui, no sentido tá escuro, porque a gente já tá no inverno. Eu tenho que ir, tenho que dar banho de Samuel, tenho que fazer algumas coisas. E meu marido tá na parte de baixo lá, por isso que ele tava chamando, chateado, porque são 2 andares e ele, depois que desce, ele não tá subindo, porque ele fez cirurgia na perna, né? Então, ele tá usando aquela bota coisa. Então ele fica meio revolto, que eu tenho que subir toda hora a escada da parte, ele tá na parte de embaixo para ele subir e ficar para cima. Então é assim, deixa eu vos falar uma coisa, eu vou entrar depois, com o tempo eu vou entrar e a gente vai estar orando. Eu vou, antes do Natal, eu prometo. Eu prometo entrar com o Pai Nosso, que eu não tive tempo para entrar ele no hebraico. Vou entrar, a gente vai orar, vamos ler ele no hebraico, tá bem? Vamos fazer algo diferente, tá? Vou fazer uma live de Natal, vou trazer alguns louvores e o que acontece? A gente vai estar orando, vou estar ministrando e a gente vai estar orando. Lira, eu vou te chamar depois no privado pra gente estar orando. Simone, tu também, ok? Eu vou te chamar depois no privado, no WhatsApp, pra gente estar entrando em oração. Aqui é vigia de todo lado, não tem ninguém na rua. Se eu virar a câmera do telefone pra vocês, ver, ó, uma escuridão ali, um breuzão, tá vendo, ó? Só os carros estacionados, mas vira e mexe e vem um curia pra curiar, pra ver o que é que eu tô fazendo, o que é que eu tô dizendo. Aqui também tem uns fifi. Então o que é que acontece? Eu entro depois, tá? Que a paz do Senhor esteja com vocês. Que Deus os abençoe poderosamente. E lembre-se
que Deus é aquele que antes de mudar as vestes, antes de mudar o calçado, ele muda a mentalidade. Deus levou Moisés 40 anos para o deserto para mudar a mentalidade dele. Quando chegou lá, Moisés ainda estava com as sandálias que eram consagradas ao Deus Ra, o Deus Sol, o Deus que os judeus, o Deus que os egípcios adoravam. Ra, o Deus Sol. E por isso que o Senhor falou, Moisés, tira a sandália dos teus pés, pois o lugar que tu pisas é santo. Mas aí Deus já tinha mudado a mentalidade de Moisés para receber, né, aquilo que Deus já tinha projetado para a vida dele. Ali era o momento certo. Então, Deus poderia ter tirado as sandálias se partirem, se estragarem, né? E para poder conversar com Moisés, primeiro temos que mudar a mentalidade. Ele foi para a casa do sogro dele, Jetro, né? Que na época não era sogro ainda, mas que se tornou. Então é assim, paremos com religiosidade, paremos de olhar, ai, fulano tem isso, fulano tá vestido assim, ai, fulano tá... Não tem um ditado que a roupa não faz o monge? Então, não tem um ditado mais certo, a roupa não faz o monge. Se ele não for monge, ele pode se vestir de monge, mas ele não é monge. Entendeu? Tem gente que se veste como princesa, mas não é. É uma plebeia daquelas mais rascas que tem. Porque não é sobre a marca que tu veste, é sobre a classe que tu tem. Entendeu? Não é sobre a roupa que tu veste, é sobre o patamar espiritual que tu está. Não adianta eu me vestir todinha de vaso se eu não sou vaso nenhum. E sou por acaso, e não sou vaso de honra, né? Me visto todinha e não sou vaso de honra, sou vaso de desonra. Antes de Deus te levar para viver o que Ele tem contigo, Ele vai mudar a tua mente. Aí tem pessoas, ai, eu não posso ir para aquela igreja, eu não posso ir para aquele lugar, eu não posso porque tá todo mundo bem arrumado, bem vestido, bem assim, bem assado. E eu não tenho como ir, porque eu não tenho isso, eu não tenho sapato, tô passando vergonha, não sei o que. Irmão, deixa isso pra lá. Vai mudar a tua mente, vai ser discipulado, vai ser trabalhado pelo Espírito Santo, vai buscar Deus, busca em casa, e vai buscando, e deixa Ele mudar. Aí depois tu vai ver o que é que Deus vai fazer. Eu tava vendo a Kemily um tempo atrás aí, quase chorando, que foi uma loja lá que promoveu um vestido para ela, quando ela foi, acho que num clipe dela, algo assim, e ela tava muito magrinha, e hoje até deu, né, o corpo modificou, ganhou mais um pezinho, uns quilinhos a mais e tal, e ela estava agradecendo ao pessoal daquela loja e estava sorteando um vestido, porque como ela não tinha vestimentas adequadas para, não sei se era para um clipe ou uma festa, eu já não lembro, para algum evento que ela queria ir, e ela não tinha, assim também tinha pessoas, então ela lembrou de onde Deus tirou ela, e ela estava, né, estendendo a mão assim como um dia estenderam para ela. Isso é ser igreja, isso é corpo de Cristo, né? E aí, isso é ser abençoado, né? Uma pessoa abençoada abençoa. Então, o que é que acontece? Deus não falou para Abraão, e ser de tu uma bênção? Ele não disse, vão ser para tu uma bênção. Não, ele disse, ser de tu uma bênção. E os que te abençoarem, eu abençoarei. Os que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Então deixa que tá amaldiçoando amaldiçoar, porque eles não podem amaldiçoar quem Deus abençoou. A maldição que eles lançam vai sobre eles. Então o que acontece? Deus não mudou tudo na Kemily, na cantora Kemily Santos. Mudou a mente, trabalhou, né? E aí colocou a Kemily aí, soprou o nome dela, colocou... Então, Ele pode fazer contigo também, dependendo da tua circunstância. Tantas coisas cura. Ele pode curar. Ele curou minha mãe. Ele já curou tantas pessoas na minha casa. Já me curou tantas vezes. Já curou meu marido, meus filhos. Então, gente, Ele cura.
Ah, eu não tenho trabalho, eu não tenho emprego, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Meu marido é uma prova. Nabal também era uma prova para Abigail. No dia que Deus disse chega, chegou. Entende? Tem coisas que, olha, entregue só na mão de Deus. Continue marchando, que do outro lado desse mar, tu vai cantar com o pé enxuto. Essa é a palavra de Deus. Ficou enorme essa coisa, mas eu também nunca mais tinha entrado. Eu andei, saí, entrei, meu Deus. Gente, a Fran é assim. Eu não tenho nada programado, nada muito bonitinho, muito organizadinho, muito não sei o que não. Não gosto muito dessas coisas fake, não. Eu sou eu e acabou. Como diz na minha terra, eu sou eu e pronto. Entendeu? Mas o que Deus queria falar, Ele falou. Quem Deus queria chegar com a palavra, Deus chegou. O povo não tem muita paciência para ouvir, o povo não tem muito. Eles querem já entrar e tu tá falando em línguas e tu profetizando e tal. Sem palavra, meu amor, não existe nada. Eu posso orar e se eu orar por... Se entrar 300 pessoas na live, eu orar pelas 300, só se Deus não quiser falar mesmo com uma pessoa, com aquela pessoa específica. Deus tivesse calado para ela. Mas eu posso orar que Deus revela. Mas o intuito aqui é passar uma palavra como aquele povo estava escravizado, aquele povo estava na escuridão, aquele povo, os muros tinham sido derrubados, aquele povo estava desesperançoso, pensando que não ia ter mais uma restituição na vida deles, que era impossível uma virada. Mas Deus chegou com virada, ainda dizendo que o povo ia ser em número para aquela terra, iam dizer até que a terra era pequena, de tão abençoado seria o lugar. Então o que Deus vai fazer na tua vida será tão grande que tu vai ficar como quem sonha. Então acredita, toma posse dessa palavra, aprende que tudo é um processo, que as coisas a gente não pode desistir. Se eu tivesse desistido da minha cura, eu teria me matado. Se eu tivesse desistido do meu casamento, casada não estava. Se eu tivesse desistido de tanta coisa, de servir a Deus, eu não estava aqui. Se eu tivesse desistido de profetizar, porque as outras diziam que era cão, e elas mesmo recebiam da parte de Deus de mim, na mesma hora era curada. E um dia eu cheguei e perguntei, amiga, já estás melhor? Que eu tinha orado. E ela disse assim, estou. Mas quem me curou foi Jesus, não foi você. Sem eu ter dito nada. Ter orado só por ela, e ela estava muito mal com a filha e com mais outra, com outra filha, sabe? E é esse tipo de coisa. Há uns meses atrás, Deus me usou para uma cantora e pastora. Ela tá aí no meu Face. E eu não tenho intimidade com ela, e Deus mandou, na hora que eu fui orar, Deus mostrou, mandou entregar para ela, eu entreguei tudo. Ela sabe que ela foi curada, ela sabe que era Deus, não tinha como eu saber da vida dela. E Deus fez grande coisa na vida dela, e ela foi incapaz de nem sequer de dizer assim, oi Fran, tudo bem? A paz do Senhor. Não, porque a vaidade não deixa. A vaidade não deixa muito crente que dá brecha, independente se é autoridade eclesiástica, e que tem brecha, que a macumba entra mesmo. E Deus está ali usando o profeta para quebrar, para dar livramento, e a pessoa é tão orgulhosa, entrou tanto num personagem de religiosidade santa que nada atinge ela, que ela não pode assumir. Mas a glória de Deus foi manifesta, Deus curou, porque Deus sabe. Deus curou os 10 leprosos. Quantos voltaram para agradecer? E mesmo assim ele sabia que não iam voltar, mas ele curou, porque Deus é Deus. E quem sou eu para não fazer a vontade dele quando ele manda? Então eu faço as coisas quando Deus manda. Eu faço da forma que Deus manda. Eu faço o que Deus quer. Não faço o que os outros querem, do jeito dos outros. Nem do meu jeito eu faço. Tem coisa que eu queria fazer do meu jeito e Deus não permite. Entende? Ainda bem. Glória seja dada ao nome dele. Porque tem tanta coisa que eu já queria ter resolvido ao meu modo. E Deus não deixa. Deus diz que não é o tempo. E eu, como serva, tenho que esperar. Aí tem gente que olha pra mim e diz, eu não sei como é que tu aguenta. Eu digo, porque eu tenho Deus. Porque se não fosse Deus, eu não aguentava mesmo, não.
Mas quando eu olho para a palavra e sei que eu tenho que obedecer, aí eu digo, eu vou ficar no meu canto. Porque eu já desobedeci. E eu sofri tanto, que eu aprendi a não desobedecer. Entende? E isso faz com que quando eu oro, o Senhor tenha misericórdia de mim. Ele tenha compaixão de mim, como o texto falava, eu terei pena, né? Deles, do meu povo que está a sofrer. E aí Deus responde com vitória. Deus responde, né, com virada de cativeiro. E assim na tua vida também. Deus manda te dizer que Ele está mudando, que Ele está curando, que Ele está trabalhando de uma forma extraordinária. Só basta crer. Só basta acreditar. Cleide, Deus me tocou para colocar você no grupo. Eu vou ver qual dia aí que a gente entra no grupo para mim lhe colocar. Você e Simone, tá? Eu vou chamar vocês no zap. Eu aviso um dia antes. O dia que a gente vai entrar. É assim... Deus... Porque tem coisa que Deus quer falar com Simone. Eu vou chamar você depois, Simone, aí. Mas é coisa muito... Sabe? Que tem que falar só pra você mesmo. Deus não quer que passe assim... Aqui não. Por isso que eu não tô passando. Mas que Deus fala, Deus revela. Deus é bom. Deus é aquele que trabalha. De uma coisa eu vou te dizer, Simone. Deus tá tocando nas tuas emoções. Porque você tem andado... Isso aí Ele tá me permitindo falar. O resto eu falo em privado. Porque você tem andado muito cabisbaixa. Você tem mostrado uma atitude de forte, mas o Senhor conhece o seu coração. E Ele manda te dizer que no dia de hoje, Ele de Cominaia Subla, Ele está tocando, da Canamandaia Subla, tirando toda a dependência emocional. Recou, de Cantiolaia, Abadaçui, de Cominaia Subla. Porque Ele vai fazer algo novo na sua mente, no seu coração. Ele está tocando na sua alma, curando feridas. Feridas eu vejo como coração na carne viva, mas o Senhor está curando e neutralizando, porque Ele te quer marchando, avançando. Sabe, a mentalidade daquele povo era tão de escravo que eles queriam voltar para trás, atrás das cebolas do Egito, né? As cadeias que prende, né? A mentalidade de escravatura. Então, o que que acontece? Deus fez aquele mar. Eles marcharam até em frente do mar. Tu acha que Deus não sabia que eles iam parar em frente do mar? Eu sabia. E justamente Deus fez proposital. Por quê, Fran? Porque quando eles pararam em frente do mar e que Moisés perguntou, né, para Deus o que fazer, como eu já contei que eu estava com medo e eu perguntei a Deus, né, que se eu fosse Moisés, Deus me perguntou se eu fosse Moisés, o que é que tu fazia? Eu falei, Senhor, eu ia fazer como Ele, perguntar a ti, porque eu tô com medo. Eu falei, eu fui sincera com Deus. E Deus falou, e eu te respondo como falei para Moisés, marche. Por quê? Por quê? Eu conto por quê, olha. Porque quando eles se depararam na frente daquele mar que Deus disse, marche, nenhum escravo marcha. Mas soldado marcha. Ali Deus estava dizendo para eles, eu estou levantando vocês como um exército. O exército de Israel. E de fato ninguém pôde parar aquele povo. Alguém parou aquele povo? Eles conquistavam as terras. O Senhor entregava no tempo certo, determinado. Deus entregou os povos inimigos na mão daquele povo. Eles se tornaram um exército temido. Porque o general era Deus. E Deus ali estava... Por isso que eu disse, eu solto pérolas. Se você tiver tempo, disponibilidade e quiser entender a palavra, eu vou soltando. Eu leio o texto, eu vou soltando testemunho. Eu te trago trechos, pedacinhos de louvores. Vai pegando. Vai pensando no que eu estou falando. Mas quem entra só que atrás de revelação disso, daquilo, não vai ter paciência. Por isso que vive faminto, porque não se alimenta. Vive faminto, porque não se alimenta. Aí aquele povo que quer pegar tudo de uma vez, igual o povo no deserto, queria pegar o maná, tudo aí apodrecia. Aí, tá entendendo? Porque Deus vai dando conforme
a palavra vai te alimentando e vai te fortificando, vai abrindo tua mente, vai mudando a tua mente. Eu estou falando sobre mudança, porque tu não vai chegar a lugar nenhum sem Deus, se tu não abrir essa mente para Deus mudar, porque Deus não vai passar vergonha por ti, não. Porque Deus não vai passar como irresponsável, não. Deus sabe o que faz. E Ele faz bem feito. Deus não faz nada pela metade. Não adianta Deus te dar dinheiro, mudar a tua roupa todinha. E quando Ele te colocar no lugar que Ele quer te colocar, tu tá aí passando vergonha. Misericórdia, gente. Vamos abrir a mente. Roupa não faz monge. Roupa não faz crente. Roupa não faz ninguém. Roupa é roupa. Agora, tua mente mudada, amigo, é difícil. Tu não vê o rico e o Lázaro, o mendigo? A mente de Lázaro totalmente evoluída espiritualmente. O rico se vestia de pura púrpura e altos banquetes. Foi para onde? Se tu analisar as escrituras, tu vai ver onde ele foi parar. No inferno. E Lázaro, no seio do pai Abraão. Gente, e roupa não muda ninguém. Tá bem? Primeiro o Senhor muda a mente. Que é o que tem que ser mudado. Se tu não abrir ela, tu não chega nem a mudar a roupa como o povo de Israel. Então, Deus estava falando para aquele povo através daquilo que estava acontecendo, daquele acontecimento. Eu estou vos convocando como um grande exército. E é tanto que o exército do povo inimigo Deus afogou. E Israel passou. Quem marcha? Quem marcha é soldado, é exército. Entendeu? Eles já não eram mais escravos, deixaram mudando a mente deles, mas eles não conseguiam olhar. Mas quando eles marcharam, eles obedeceram, foi mudada a sentença deles. E os que não conseguiram entrar na terra, porque não se abriram. Mentalidade. Continuaram com aquela mentalidade, querendo adorar bezerro de ouro, adorar isso, fazer aquilo, sendo que tinha um Deus que pode todas as coisas, maior do que bezerro de ouro, maior do que tudo. Que estava sustentando ele, coisa que os bezerros de ouro não sustentavam ninguém. Sustentava o quê? Tava tirando o que eles tinham, né? Eles não pegaram a joia que eles tinham para fazer um bezerro de ouro. E que Deus é esse, que Ele é tão bom que Ele pega as coisas. Não, Deus o quê? Deus deu livramento, livrou, tirou da mão do inimigo, entendeu? E o que Deus queria, a adoração deles. A adoração deles. E aí o que mais Deus queria, que era a adoração deles, eles foram. Por quê? Porque existem pessoas, quando as pessoas estão com a mente aprisionada, elas não conseguem ser gratas. Eu tenho pessoas na minha família assim, inclusive o meu marido. Franto fala dele. Não, eu falo a verdade. A minha família, a família dele conhece. Meu marido tem inúmeras qualidades. Mas eu também não posso dizer que ele não tem defeito. Assim como eu tenho. Ou tu acha que eu sou santa? Não. Eu todo dia luto para ser melhor. Mas eu não sou santa, não. Eu também tenho defeito. Entendeu? Então, gratidão. Gratidão. É uma coisa, meu amor, que eu vou te contar. Gratidão é uma coisa que vale a pena você ter com Deus. A sua adoração. Porque Ele transforma sentença de derrota, de desgraça, de escravatura, de tudo que é milagria, em bênção e em vitória. Fiquem com Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Falei, vai pegando aí algumas pérolas que eu soltei. Eu entro depois com calma, com tudo muito mais arrumadinho, mais explicadinho para vocês. Deus os abençoe poderosamente.